Olá, meus caros alunos, como vocês estão? Estudando muito biologia? Espero que sim, hein? Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre botânica, agora falando mais especificamente sobre as angiospermas. Ainda está contido no capítulo 6 do módulo 2 de vocês, tá? As angiospermas, pessoal, nada mais são do que os vegetais que vão apresentar vasos condutores de seiva, xilema e floema. No caso, o xilema vai passar a seiva bruta, né? E o floema, a seiva elaborada. Vai apresentar grão de pólen. As sementes já vão ser protegidas, ao contrário das gimnospermas, que apresentam sementes mais desprotegidas, né? E uma grande evolução desse grupo é a presença da flor, tá certo? Com base em estudos fósseis, sabe-se que as angiospermas elas surgiram na Terra há mais de 130 milhões de anos e depois de cerca de 55 milhões de anos passaram a ser o grupo vegetal mais abundante e dominante nos ambientes. Entre as razões para essa dominância estão a presença de flores e a possibilidade de desenvolver os frutos, tá bom? A partir daqui, nós vamos falar de flor, tá? Nas angiospermas, por isso que elas são plantas mais complexas, de grande porte. A flor, ela contém os órgãos reprodutivos das angiospermas. Nelas ocorre a produção dos gametas masculino e feminino. Em algumas espécies, pessoal, a mesma flor ela vai produzir ambos os gametas, sendo que essa flor ela vai ser chamada de hermafrodita. Já em algumas outras espécies, os gametas são produzidos em flores separadas. Nesse caso, nós vamos falar de flores masculinas ou flores femininas. Só recapitulando que nas briófitas e pteridófitas, os gametas masculinos eles chegam até o gameta feminino com auxílio da água. Já nas gimnospermas, depende principalmente do vento para que ocorra sua fecundação. As angiospermas, por sua vez, geralmente depende de animais para que ocorra o encontro entre os gametas. Esses animais são chamados de polinizadores, porque eles transportam o grão de pólen de uma flor para outra. Observe que nas angiospermas vamos encontrar vários tipos de flores, de diferentes cores, tamanhos. Quais são as partes da flor, né? Porque é importante nós entendermos as partes da flor para nós compreendermos o processo de reprodução dessas angiospermas. Nesse caso, nós estamos mostrando uma flor hermafrodita. Gente, observe que tem o estigma, estilete e ovário associados, formando a estrutura feminina, que é o carpelo. Dentro desse ovário, gente, vai ter essas estruturas bem organizadas, que são os óvulos. Logo associado a eles, nós vamos encontrar também as estruturas masculinas, que no caso formam o filete, a antera, que vão formar o estame. Então, filete e antera formam o estame, parte masculina da flor. Lembrem-se que na antera que vão ser encontrados os grãos de pólen. Nós temos também nessa flor, nós temos as sépalas, e logo acima das sépalas nós temos também as pétalas, que podem ser de cores distintas, tamanhos, tá? Que no caso as pétalas são nada mais nada menos do que folhas modificadas. Existem algumas espécies, gente, de angiospermas que apresentam flores reunidas em uma única estrutura. Essa organização perfeita, gente, vai dar-se o nome de inflorescência. É muito comum encontrar essa inflorescência nos girassóis, tá? Porque as flores são bem pequenas e arranjadas de modo que todas juntas parecem formar apenas uma flor.
É o caso no caso que eu botei na imagem para vocês do girassol, mas nós temos também as mangueiras, dente de leão. Vamos falar um pouquinho do fruto. O fruto, pessoal, são nada mais, nada menos do que são estruturas que caracterizam as angiospermas, assim como a presença da flor, porque eles geralmente se desenvolvem após a união do gameta masculino, trazido no grão de pólen, com o gameta feminino contido no ovário da flor. Após a fecundação, o óvulo se desenvolve e origina a semente, que contém o embrião. Enquanto o ovário origina o fruto, em alguns casos, além do ovário, outras partes da flor se desenvolvem após a fecundação. Tá bom? Essa é a grande variedade encontrada de frutos, né, gente? Essa perfeição da natureza. Nós temos alguns frutos, pessoal, que eles não são chamados de frutos verdadeiros, porque eles não se desenvolvem exclusivamente a parte carnosa dele que nós comemos. Ela não é o ovário, né? Que é o caso da maçã, que o fruto verdadeiro é a parte central. A parte comestível é o receptáculo floral, né, desenvolvido da flor. Então, observe na imagem que o que nós comemos da maçã não é o fruto mesmo, nós comemos o receptáculo floral. O fruto ele está contido no centro dessa estrutura, né? Nós temos outro exemplo de fruto que não é verdadeiro, né? Que é o caju. O caju, o fruto verdadeiro dele é a castanha. A porção suculenta que nós comemos, né? Essa porção suculenta nada mais é do que o pedúnculo floral. Então, no caju, o que é o fruto é a própria castanha que está aí dentro, né? Dessa estrutura dura, rígida. A maioria dos frutos apresenta diferentes camadas, como por exemplo, vocês podem observar aí, o abacate tem o epicarpo, que é a parte mais externa do fruto. Em muitos frutos, essa camada forma a casca, tá bom? Nós temos o mesocarpo, que ele está entre o epicarpo e o endocarpo. No abacate, ele corresponde a essa parte que nós comemos, a parte comestível. E a outra estrutura é o endocarpo, que é a estrutura que está mais próxima da semente. Nós temos alguns tipos de frutos, né? Esses frutos podem ser classificados como secos ou carnosos. Os frutos secos, eles não acumulam água, como por exemplo, nós podemos citar a soja. Os frutos carnosos são de dois tipos, do tipo baga e do tipo drupa. Do tipo baga, como as uvas, eles apresentam endocarpo e mesocarpo suculentos e um epicarpo bem fininho, que é o que nós podemos observar aí na uva. Frutos carnosos do tipo drupa, nós temos os pêssegos, que ele tem um endocarpo rígido aderido à semente, que vai formar o caroço. Vocês podem observar aí na imagem, bem claro. Gente, nessa imagem nós finalizamos nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Na aula seguinte, nós vamos falar um pouco da semente, a reprodução dessas angiospermas mais clara, tá? Que foi só uma pincelada. Então, espero que vocês tenham entendido. No sistema está a atividade de vocês, tá bom? Um abraço, tudo de bom e até breve.